Graça e paz a todos, amém? Que Deus possa abençoar essa noite. E eu já sinto Deus aqui, eu sinto a presença dEle fortemente aqui. E aonde a presença dEle está, algo diferente, algo sobrenatural tem que acontecer. Não é verdade? Louvo a Deus por mais uma vez poder retornar a essa casa. E agradeço a Deus pela vida da pastora, o pastor Fábio também. Se ele está assistindo, obrigado, pastor, pela confiança. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, amém? A cada voluntário também, que nos recebe muito bem quando a gente chega aqui na igreja. Que Deus possa abençoar a vida de todos vocês poderosamente. Amém? Meus irmãos, sem muita perca de tempo, porque Deus ele tem muita coisa a fazer aqui nessa noite. Eu quero entrar na maior revelação que é a palavra de Deus. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7, e nós vamos ler a partir do versículo 11. Novo Testamento, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7, versículo 11. Nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 15. Amém? Pastor Miguel também, Deus abençoe, pastor, poderosamente sua vida e de toda a sua família. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 11. Quantos acharam, digam amém. Olha só o que diz o texto. Lucas 7, 11. E aconteceu que no dia seguinte, ele foi a uma cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela também ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. Então Jesus lhe disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que estivera morto assentou-se e começou a falar. Então Jesus logo o entregou para a sua mãe. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Peço a sua total atenção aqui para o altar. Amém? E eu vou pedir para você também uma simples coisa, que a todo momento, eu sei que muitos aqui estão, mas que você permaneça em espírito. Amém? Porque há uma conexão de Deus muito forte que vai acontecer nesse lugar. Então que o Espírito venha prevalecer sobre a sua vida nessa noite. Meus irmãos, algum dia na sua vida, ou até mesmo no dia de hoje, você teve ou está tendo algum motivo para chorar. Há pessoas nessa noite aqui que eu falo com você que você tem 1001 motivos para chorar. Há uma situação que acontece na sua casa, uma situação que acontece na sua vida,
uma situação que acontece no seu casamento, uma situação que acontece no meio da sua família, no seu trabalho, no meio dos seus filhos. E esta situação, ela te faz chorar. Às vezes você, perante as pessoas, você sorri. Mas você sabe como você está dentro da sua casa. Você sabe as lágrimas que você derramou na sua casa e que ninguém consegue ver. Nós vivemos dentro de uma geração que nós vemos muitos e muitos motivos para chorar, sim ou não? Há pessoas que choram porque estão no meio de uma depressão, não conseguem sair desta depressão. Há pessoas que choram porque têm uma síndrome do pânico e não conseguem se libertar disso. Há pessoas que choram porque têm uma enfermidade e essa enfermidade, dia após dia, está acabando com o seu corpo. E você tenta se livrar dessa enfermidade, você vai ao médico, você toma remédio, mas a enfermidade, ela persiste em continuar ali, te atormentando, tirando a sua paz. E aí você chora. Há pessoas que choram porque está prestes a divorciar. Há muitos e muitos motivos que nos fazem chorar. E é por isso que nessa noite de quarta-feira, eu acredito com toda a minha fé que esse texto que nós lemos, ele é um texto muito oportuno para você que chora. Esse texto que nós lemos, ele é um texto muito oportuno para você que tem 1001 motivos para chorar. Porque já diz a palavra do Senhor: os que semeiam com lágrimas, com alegria colherão. Então eu creio que esse texto é um texto muito oportuno para você que chora. Esse texto aqui em pauta que nós lemos, no Evangelho de Lucas, capítulo 7, do versículo 11 até o versículo 15, vai nos contar a história de uma mulher desconhecida na Bíblia. Essa mulher é uma mulher desconhecida porque em nenhum momento na Bíblia, na palavra de Deus, a Bíblia nos traz o nome desta mulher. A Bíblia apenas fala que era uma viúva, a conhecida, a famosa viúva de Naim. Uma mulher desconhecida que teve um grande motivo para chorar, mas que Deus entrou na sua vida e fez um grande milagre. Mas a história desta viúva, a história desta mulher, ela não foi desse jeito que nós lemos. A história dessa mulher não foi uma história somente de tristeza, dor ou sofrimento. Essa viúva de Naim, ela foi casada. E junto com o seu esposo, ela teve um filho. Essa viúva de Naim, outrora, ela entrava dentro da casa dela e ela via o seu filho, ela via o seu esposo com vida. Ela entrava na casa dela e ela via um projeto feliz. Porque não há nada melhor do que nós entrarmos dentro da nossa casa e ver que todos da nossa família estão bem, sim ou não? Essa mulher, ela entrava dentro da casa dela, ela via o seu marido, ela via o seu filho com vida. Mas um dia, a casa desta mulher, a casa desta viúva, recebe uma visita indesejável.
E ao mesmo tempo que essa viúva vê um projeto dando certo, ela vê o seu projeto desmoronando. Porque há uma visita que chega na porta dessa mulher, e é a morte. A morte chegou na casa dessa mulher, e a primeira tristeza que a morte vai fazer na vida desta mulher é tirar o esposo dela. Ela perdeu o seu esposo, ela perdeu o seu marido, e aí então ela se torna uma viúva. O sacerdote da casa dela, aquele homem que tinha responsabilidade de trazer o alimento para a casa dela, esse homem morreu. Mas mesmo o marido dela, o esposo dela, o sacerdote da casa dela ter morrido, ainda sobrava um filho para ela, porque ela ainda tinha um filho. Então ela coloca todas as suas esperanças, acredito eu, e as suas expectativas sobre a vida do seu filho, sobre a vida do seu único filho. Porque talvez ela poderia ter pensado, bom, o meu marido morreu, mas ainda me resta um filho. E eu creio que o meu único filho pode trazer o sustento para minha casa, pode trazer aquilo que eu preciso. Mas ao mesmo tempo que ela vê um projeto dando certo, ela vê o projeto se desmoronando. E uma outra vez, aquela visita indesejável bate na porta da casa dela. E agora a morte vai arrancar dos braços dessa mãe o único filho que ela tinha. E agora pensa comigo. Outrora ela estava na sua casa, via o seu esposo, via o seu filho, mas agora ela está dentro da sua casa e há um vazio, há um sentimento de tristeza, há um motivo muito grande para essa mulher chorar, porque ela perde o marido e agora perde o seu único filho. E o texto em pauta que nós lemos vai nos dizer que a comoção, meus irmãos, em Naim foi tão grande pelo que aconteceu na vida desta viúva, que não era 10 pessoas que estavam indo enterrar o único filho dela. Era uma multidão. A história dessa mulher trouxe uma comoção tão grande em Naim, que diz o texto, diz as escrituras sagradas, que havia uma multidão que acompanhava o velório do único filho daquela viúva, do único filho daquela mulher. E quando nós olhamos aqui nas escrituras sagradas, no versículo 11 e no versículo 12, nós vamos ver duas multidões. O versículo 11 diz assim: e aconteceu que no dia seguinte, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Aí no versículo 12 vai dizer também: e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela também ia uma grande multidão da cidade. O versículo 11 que nós lemos e o versículo 12 vai nos trazer duas multidões. Existe uma multidão que sai de Naim e existe uma multidão que entra em Naim. A multidão que sai de Naim está anunciando a morte. A multidão que sai de Naim está anunciando a tristeza. A multidão que sai de Naim está anunciando o choro. Por quê? Porque a multidão que sai de Naim está dizendo: o único filho da viúva morreu. Mas a multidão que entra, lideradas por Jesus Cristo,
está anunciando a vida para a glória de Deus. Se a multidão que sai está anunciando a morte, a multidão que entra está anunciando a vida. E nessas duas multidões, há dois filhos principais. Na multidão que sai, o filho principal é o filho da viúva, que está morto, mas está destinado à vida. E na multidão que entra, o filho principal é Jesus Cristo, que está vivo, mas estava destinado à morte. E quando essas duas multidões se encontram, diz as Escrituras que um grande milagre acontece. Um grande mover acontece. E é o que Jesus vai fazer aqui nessa noite em nosso meio. Porque Ele está vindo ao seu encontro nessa noite. Ele está vindo ao nosso encontro nessa noite. Talvez você entrou nesse culto anunciando a morte, mas Ele vai ter um encontro com você, e você vai sair deste culto anunciando a vida, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Agora vamos para a aplicação desta palavra. E dentro desse texto eu tenho 5 palavras liberadas para a sua vida. Amém? Dentro desse texto eu tenho 5 palavras para você receber nessa noite e ser abençoado para a glória de Deus. E eu quero trazer essas palavras para você a partir do versículo 13. O versículo 13 do Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículo 13, começa dizendo assim: e vendo-a o Senhor. A primeira coisa que Jesus fez, quando se encontrou com aquela multidão que estava anunciando a morte, Jesus, ele vê aquela viúva no pior momento da vida dela. Diz o versículo 13 que a primeira coisa que Jesus fez foi ver ela. E Jesus viu aquela viúva no pior momento da vida dela. Jesus viu aquela viúva num momento em que ela tinha um grande motivo para chorar. Jesus viu aquela viúva em um momento que ela estava sem força, sem esperanças. E é o que Ele está dizendo para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Eu te vejo, eu te enxergo no pior momento da sua vida. Eu vejo você naquele momento em que você não tem mais esperanças. Eu consigo te ver naquele momento que você está prestes a jogar tudo para o alto e desistir. Porque alguém nessa noite, isso já é uma revelação de Deus. Alguém nessa noite que está dizendo: será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Será que Deus não consegue enxergar a minha situação? E nessa noite Ele te traz num culto como esse para dizer: eu te vejo, eu te enxergo, e eu te vejo no momento da sua dor, eu te enxergo no momento do seu sofrimento. Ele é o Deus que vê a sua vida, Ele é o Deus que vê a minha vida nos piores momentos. É isso que diz no versículo 13. Jesus viu aquela mulher. Isso foi a primeira coisa que Ele fez. Ainda no versículo 13 vai dizer assim: e vendo-a Jesus, isso foi a primeira coisa. A segunda coisa, o Senhor, Jesus, moveu-se de íntima compaixão por ela. Olha a linhagem de Jesus. A primeira coisa que Jesus faz é ver ela, é enxergar ela no momento de sofrimento dela. E quando Jesus consegue enxergar aquela viúva no pior momento da vida dela, a segunda coisa que Ele faz, Ele sente compaixão. Ele se compadece do que ela está passando. Aquela multidão que estava com aquela viúva,
A multidão olhava para aquela viúva, mas não podia fazer nada. A multidão talvez sentia uma compaixão por aquela viúva, mas não podia fazer nada. Mas há um homem chamado Jesus, que viu aquela mulher no pior momento da vida dela, e se compadeceu dela. E quando a Bíblia diz que Jesus teve compaixão da vida daquela mulher, é a Bíblia dizendo, a dor daquela mulher, o sofrimento daquela viúva, se tornou o sofrimento de Jesus. Se compadeceu daquela mulher, ele teve compaixão pela vida daquela viúva, no pior momento da vida dela. E é o que ele está fazendo por mim e por você nessa noite, quarta-feira. Ele está te vendo no seu pior momento, e Ele está tendo compaixão, Ele está se compadecendo da minha e da sua vida nessa noite. Ele está dizendo, a sua dor passa a ser a minha dor, o seu sofrimento passa a ser o meu sofrimento. Talvez eu, missionário Felipe, eu olho para você, mas não posso fazer nada. Mas Jesus, Ele te vê nessa noite, no seu pior momento, e Ele se compadece de você. E Ele é um Deus que pode fazer absolutamente tudo pela minha e pela sua vida. É essa linhagem que Ele fez pela vida da viúva. Ele primeiro, Ele vê, Ele enxerga aquela viúva no pior momento da vida dela. E depois que Ele enxerga aquela viúva no pior momento da vida dela, Ele se compadece dela. E ainda no versículo 13, a terceira coisa que Jesus fez por essa viúva. No versículo 13 ainda vai dizer assim, e vendo a Jesus, a primeira coisa, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. A segunda coisa, e a terceira coisa, Jesus lhe disse, não chores mais. Jesus, Ele tem o poder de estancar as minhas e as suas lágrimas. Nessa noite Ele está te vendo, está se compadecendo de você, e está dizendo para você, eu vou estancar as tuas lágrimas. As lágrimas que têm feito muito mal para a sua alma, eu vou estancar. Eu vou estancar. Você pode olhar para esse texto e dizer assim, mas Felipe, no meio de um velório é difícil você falar para uma pessoa não chorar, não é verdade? Difícil. Eu perdi minha mãe quando eu tinha 20 anos de idade. Hoje eu tenho 22, faz uns 2 anos que eu perdi minha mãe. Recentemente, uma mulher que sempre estava orando, intercedendo pela minha vida, aonde eu ia, ela ia junto. Era meu braço direito, e perdi minha mãe. E no enterro da minha mãe, uma palavra sem peso, vamos dizer assim, que alguém pode se ouvir no enterro é, não chores. Não é verdade? Você está enterrando alguém que você ama, e alguém chega para você e fala, não chores. Tudo vai passar. Difícil. Uma palavra que não tem peso. Porque é uma palavra que não consegue entrar e a gente não consegue alimentar. Porque é difícil a gente não chorar. Mas quando Jesus, Ele olha para essa viúva, se compadece dela, e no meio do velório do filho dela, Jesus chega perto dessa viúva e fala assim, não chores. Acredite, essa é a palavra mais forte e poderosa que Jesus pode dizer para aquela mulher naquele momento. Porque não é qualquer palavra que Jesus está dizendo para aquela mulher, é uma afirmação. Porque você vai ver um ponto final no versículo, é Jesus afirmando para aquela mulher, você não vai mais chorar por causa disso. Jesus está dizendo para aquela mulher, não chores, é Ele dizendo, eu tenho o poder de estancar as tuas lágrimas. Eu tenho o poder de pegar o teu sofrimento
e fazer você ter paz sobre a tua alma. E é isso que Ele está dizendo para mim e para você nessa noite. Eu te vejo no seu pior momento. Eu se compadeço de você. E é uma palavra que Ele libera. Você não vai mais chorar por causa disso. Você não vai mais chorar por causa desta situação. Você não vai mais chorar por causa deste problema. Ele está estancando as tuas lágrimas. E aí no versículo 14 é uma quarta bênção que Jesus vai liberar na vida dessa mulher, porque no versículo 14 vai dizer assim: e agora, pois então, Jesus chegando-se, tocou o esquife e os que levavam pararam. Então Jesus lhe disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que estivera morto assentou-se e começou a falar. Você vê a linhagem de Jesus? No versículo 13, Jesus está falando com a viúva. Mas no versículo 14, Jesus está falando com o problema dela. Jesus está falando com aquilo que tem feito ela chorar. Jesus está dizendo para você: primeiro eu te enxergo, me compadeço de você, eu estanco as tuas lágrimas e eu resolvo o seu problema. Porque se no versículo 13 Jesus fala com a viúva, no versículo 14, Ele está chegando no problema dela. Ele está chegando na situação que tem feito aquela mulher chorar fortemente, que tem feito o coração daquela mulher sangrar por dentro. E agora Jesus chega no problema daquela mulher, e o problema daquela mulher era: a morte tinha abraçado o filho daquela mulher, mas agora Jesus no versículo 14, Ele chega no problema daquela mulher, para resolver o problema. Então Ele diz: jovem, você que está morto, a ti te digo, tenha vida, levanta-te. E diz o texto que quando Jesus liberou aquela palavra, aquele jovem que estava morto, ele imediatamente se assentou e começou a falar. Porque Jesus, Ele tem o poder de resolver o seu problema. Jesus tem o poder sobre a morte, meu irmão. Se Jesus tem o poder sobre a morte, o que é o seu problema para Ele? Foi Ele que ressuscitou ao terceiro dia. E é por isso que a palavra do Senhor vai dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ele é o Deus que te vê. Ele é o Deus que se compadece de você. Ele é o Deus que estanca as suas lágrimas. E Ele é um Deus que resolve o teu problema. E no versículo 15, um pequeno versículo, mas que tem uma bênção muito grande. No versículo 15, a quinta bênção que Jesus libera na vida daquela mulher. E é a bênção mais forte. Porque no versículo 15 vai dizer assim: então Jesus o entregou à sua mãe. O entregou à sua mãe. A Bíblia não diz, mas com certeza, absoluta certeza, quando essa mãe saiu da casa dela para enterrar o filho dela, a dor foi grande, sim ou não? Quem aqui já enterrou um filho ou uma filha? Alguém que já enterrou um filho ou uma filha? Ou alguém que já enterrou alguém assim que você tinha como um filho ou como uma filha? A dor é grande, sim ou não? Dói, machuca, fere. E quando essa mãe saiu da casa dela para enterrar o único filho que ela tinha, a dor era grande. Ela chorava muito, chorava amargamente. Mas quando no versículo 15 diz que Jesus pegou aquele jovem e o entregou à sua mãe,
Era Jesus dizendo para aquela mulher: na mesma casa que você saiu chorando, na mesma casa que você saiu triste, você vai voltar sorrindo. Na mesma casa que você saiu, talvez dizendo que não aguentaria mais, é a mesma casa que você volta com a esperança e com o teu filho vivo para a glória de Deus. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Eu te vejo, eu me compadeço de você, eu estanco as tuas lágrimas, eu resolvo o teu problema, e eu te digo, no mesmo lugar que você saiu chorando, você vai voltar sorrindo para a glória de Deus. No mesmo lugar que você saiu sem esperança, Deus nesse culto coloca nas tuas mãos a esperança novamente, e você volta para a tua casa comemorando, você volta para a tua casa dizendo: eu fui no culto da quarta-feira no Templo da Vitória, e Deus me trouxe uma grande bênção, uma grande vitória. Deus é o Deus que te vê, se compadece de você, estanca as tuas lágrimas, resolve o teu problema e diz para você: não chores mais. Amém? Você crê nessa palavra? Então fique de pé em nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer uma oração agora. Abra as duas mãos e feche os teus olhos. Nesta noite de quarta-feira, você está saindo deste lugar com 5 grandes bênçãos na sua mão. Debaixo desse texto que nós lemos. A primeira bênção, Jesus te vê. Segunda bênção, Ele se compadece de você. A terceira bênção, Ele estanca as tuas lágrimas. A quarta bênção, Ele resolve o teu problema. E a quinta bênção, Ele te devolve a esperança. Ele te devolve a alegria de novo. Você vai sair desse culto aqui renovado e renovada para a glória de Deus. Por um minuto, ore comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta noite de quarta-feira, nesse grande culto de vitória, nesse grande culto de bênção, meu Deus e meu Pai, o Senhor foi um canal de bênção na vida desta viúva. O Senhor, além de ser um canal de bênção na vida daquela viúva, também foi um canal de bênção na vida do filho dela. Então, meu Deus, nessa noite de quarta-feira, eu acredito, eu creio com toda a minha fé, ó Pai, que a Tua palavra ela é verdadeira e fiel, e debaixo dessa mensagem que foi ministrada, o Teu povo, a Tua igreja, está saindo daqui, meu Deus e meu Pai, com essas 5 grandes bênçãos, ó Pai. O Senhor é um Deus que nos vê, o Senhor é um Deus que se compadece de nós, o Senhor é um Deus que estanca as nossas lágrimas, o Senhor é um Deus que resolve o nosso problema, o Senhor é um Deus que nos traz de volta a esperança, a alegria, a felicidade para a glória de Deus, ó Pai. E assim como foi ministrado nesse culto, ó Pai, nós não vamos sair daqui da mesma maneira que nós entramos, mas nós sairemos desse lugar com as bênçãos do Senhor, nós sairemos deste lugar debaixo da Tua palavra, nós sairemos deste lugar debaixo de tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor tem liberado para nós. Oh, aleluia! Vai adorando a Deus, vai ficando em espírito aí agora. Adore ao Senhor Jesus aí agora. Vai adorando, vai bendizendo o nome santo do Senhor Jesus. Oh, aleluia! A presença dEle é notória nesse lugar. A presença dEle é notória nessa casa. Quem já fica em espírito pode sentir essa presença.
Quem já está em espírito pode sentir essa presença. Quem já está em espírito pode sentir esta presença. Oh, aleluia! Pela visão espiritual que Deus me dá, eu vejo como se muitas pedras preciosas em cima do altar desta igreja, e o Espírito Santo de Deus está mandando dizer: eu estou dobrando a minha unção que está liberada nesse altar. Eu estou dobrando a minha unção que está liberada sobre esse altar. A unção deste altar já é forte, mas prepara a igreja, porque vocês sentirão a partir de hoje uma unção muito maior sobre esse altar, porque Deus está olhando para essa casa e Ele está dizendo: ouvi o clamor da minha igreja e estou trazendo algo novo para essa casa. Oh, alabai, erebidibicais. Receba a bênção, receba o milagre, receba a tua vitória, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Pode se assentar, e eu convido você a aplaudir e a glorificar ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Amém, igreja. Aleluia. 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 Deus, Ele faz coisas sobrenaturais em nosso meio. Deus, Ele faz coisas sobrenaturais nesse lugar. Fica de pé, irmã. Fica de pé. Abra as duas mãos para mim. Feche teus olhos. Quando eu cheguei aqui hoje, ela foi uma mulher que me recepcionou muito bem. Enquanto ela conversava comigo, Deus já me revelava a vida dela. E Deus me dizia: fale no meu altar o que eu tenho para minha filha. Porque nessa noite eu vou falar com ela numa profundeza de detalhes. Numa profundeza de detalhes tão grande, que ela saberá que eu sou o Deus que falo para a vida dela nesta noite. Deus é o Deus que tem cuidado de você, porque Deus está mandando nessa noite eu te chamar de filha, porque Ele está dizendo: para minha filha eu tenho do bom e do melhor. Para minha filha e para a família dela, eu tenho proteção, eu tenho abundantes bênçãos. Pelos olhos espirituais e pelos olhos da fé, eu olho para você e eu contemplo céus abertos sobre a tua vida nessa noite. Enquanto esses céus abertos estão sobre a sua vida nessa noite, eu vejo como se uma chuva, e essa chuva cai sobre a tua cabeça, e Deus está mandando dizer: fala para minha filha que eu tenho chuva de bênçãos para ela nessa noite. Estou eu quebrando com a maldição de enfermidade sobre a tua família. Estou eu fortalecendo os ossos da tua perna, porque Satanás, ele lutou fortemente para que alguém da tua família não viesse mais a andar. E Ele é o Deus que nessa noite está dizendo: a maldição de enfermidade eu estou quebrando na sua vida.
Porque Deus está mandando dizer: eu sou Deus que cerquei a tua casa, eu sou Deus que cerquei a tua família com uma grande muralha de proteção. Porque alguém disse: a Cleusa não vai mais andar. E essa maldição de enfermidade, esse espírito de enfermidade tentou acompanhar a sua vida, mas Deus é o Deus que está quebrando nessa noite perante o glórias a Deus da igreja. O que uma mulher pelo nome de Creusa sofreu, você não sofre. Sou eu, Deus da geração passada, como fui o Deus da geração passada da sua bisavó, pelo nome de Mariana, como eu fui o Deus da Vicentina, como eu fui Deus da Creusa, como eu sou o Deus também que cuido de você nessa noite, e cuido de você numa profundeza de detalhes. E quando eu falo o nome de Creusa, Deus está mandando dizer: fala para minha filha, que eu vou lá na rua Cipriano, pelo número 111, e quando eu falo que Deus vai na rua Cipriano, pelo número 111, eu estou vendo uma casa de esquina, mas eu estou vendo essa esquina cercada de anjos para a glória de Deus. Alguém levanta a mão para dar glória, porque Deus está nessa casa. E nesses lugares que eu vou, nesses lugares que eu visito, eu opero uma profundeza de detalhes, assim do Senhor: tenho eu guardado você, tenho eu protegido você com a mina dos meus olhos. Aquele sonho que você teve, fui eu que te dei. Quando tu teve aquele sonho, foi uma revelação de Deus. Foi o próprio Deus que lhe revelou algo em sonho. Como também sou Deus, porque no chão dessa igreja eu estou vendo a palavra Rafaela. E Deus está mandando dizer: o primeiro lugar é na rua Cipriano, número 111. Mas o segundo lugar que eu estou visitando é na Avenida Comendador Thomas. E quando eu falo Avenida Comendador Thomas, eu estou vendo Deus entrando dentro de um apartamento. E nesse apartamento que Deus vai com o endereço certo. Porque Deus está dizendo: eu vou na Avenida Comendador Thomas, número 2000. Estou indo lá no bloco 7, estou eu visitando o apartamento 308, lá no bloco 7, no apartamento 308, sou eu, Deus, que estou visitando aquele ambiente, e para cada lugar que eu visito, há um mal que eu estou quebrando. Alguém que levanta a mão e dê glórias a Deus. Alabai, rebidivicai. Deus é o Deus que está operando um milagre muito grande na sua vida. Deus é o Deus que opera um milagre muito grande na sua vida. Fala para minha filha que a bênção que ela está buscando há muito tempo, esse ano acontece. Porque Deus é um Deus de prazo. Está dizendo: esse ano, 2023, não passa de dezembro, você vai contar um testemunho, e é o testemunho da sua grande vitória, que é a vitória que Deus entregou para você hoje, é a vitória que Deus entregou para a sua família hoje, é a bênção que Deus entregou hoje para você. E hoje você vai sair daqui com a sacola cheia, porque é o Deus que opera milagres. Toma posse da vitória, e se a igreja crê, glorifique e aplauda bem forte ao nome de Jesus. Oh, glórias! Quantos creem que Deus está aqui nessa noite? Levanta a mão e dê glórias a Deus. Meu irmão, aonde Deus está, algo sobrenatural tem que acontecer. Quando eu falava para ela
que Deus ia lá na Avenida Comendador Thomas, número 2000. Deus está dizendo: eu permaneço no mesmo lugar, porque existe mais um lugar que eu estou visitando lá. Essa mulher de preto fica de pé. Você aqui na minha direção. Isso, fica de pé. Como que você chama, filha? Posso ser profeta de Deus na sua vida? Abra as duas mãos e feche teus olhos. Deus está mandando dizer para você. Quando eu falava para ela, Deus estava indo na Avenida Comendador Thomas, número 2000, e visitava um lugar. Deus me dizia: fala para ela, para você, que eu estou permanecendo no mesmo endereço, porque tem um mal que eu estou quebrando nesse endereço contra a sua vida, contra a sua casa e contra a sua família. Porque eu estou vendo Deus visitando um apartamento no mesmo endereço. Se para ela Deus visitou o apartamento 308, para você Ele está visitando o apartamento 306. Bloco 18, apartamento 306. Porque tem uma maldição que está sendo quebrada no meio da sua família. Você confirma o que eu estou dizendo aqui? Deus está quebrando a maldição. E na hora que Deus quebra com a maldição, Deus está mandando dizer: fala para ela que aquilo que estava trancado na vida dela, eu sou o Deus que nesta noite estou dizendo: quando eu quebro a maldição, eu estou abrindo o caminho e estou abrindo a passagem para ela passar. Sou eu o Deus de prosperidade para a família, assim está dizendo o Senhor para ti. Porque eu estou vendo Deus indo de encontro a uma mulher, e Deus está dizendo: nas suas mãos eu estou colocando a bênção para essa mulher. Nas suas mãos eu estou colocando a bênção para essa pessoa. Porque a tua família foi chamada para prosperar. E eu estou vendo algo relacionado com estética. Eu estou vendo eu visitando um lugar, um salão, e nas suas mãos eu estou em nome de Natália. Quem que é a Natália, minha irmã? Fica de pé. Alguém levanta a mão para dar glórias a Deus. Segura na mão dela. Há uma transferência de bênção e de unção, porque Ele é o Deus que faz o milagre. Ele está mandando dizer: se for preciso, eu vou abrir portas aonde não tem paredes. Se for preciso, eu abro os caminhos, mas eu entrego a vitória, e entrego a vitória para hoje, para a glória de Deus. Fica de pé você, homem. Segura na mão dela, porque tem vitória para você também. Levanta a sua mão direita, feche teus olhos. Deus está falando assim: chama ele de empresário, porque eu estou vendo você entrando dentro de um lugar, e quando você abre a porta desse lugar, eu vejo muitas motos, muitas, e o Senhor está dizendo: se vocês tiverem fé, eu estou abrindo os caminhos, estou decretando a prosperidade hoje para a família. Estou decretando a prosperidade hoje para a vida de vocês. Como eu também estou em nome de Laura, como eu também estou vendo Deus visitando, como eu também estou vendo Deus fazendo algo pela família. Porque eu de perto e de longe, eu sou o Deus que cuido, eu sou o Deus que trabalho.
Eu sou o Deus que faço a obra, e quando eu faço a obra ninguém pode impedir. E Ele está dizendo: hoje vocês estão saindo daqui debaixo da bênção, hoje vocês estão saindo daqui debaixo da vitória. Vai ser tantas bênçãos que vocês vão conseguir. Ele fala: meu Deus do céu. Deus está dizendo: apenas levante as mãos e agradeça, porque a vitória que eu entrego é grande para a glória de Deus. Toma posse, e se a igreja crê, aplauda, glorificando ao nome de Jesus. Oh, aleluia. Quantos creem que Deus está aqui? Levanta a mão e dê glórias a Deus. Vocês creem na vitória? Falei alguma mentira aqui? Deus é o Deus que vai honrar vocês grandemente, poderosamente, para a glória de Deus. Oh, aleluia. Por um minuto, fecha os teus olhos e comece a adorar a Deus. Por um minuto, fecha os teus olhos e comece a adorar a Deus. A presença dEle está aqui nessa noite. A presença dEle está aqui nessa noite. E aonde a presença dEle está, meu irmão, Deus está mandando dizer para a igreja: até aquilo que estava para dar errado, eu vou fazer dar certo. Até aquilo que hoje você vem nesse culto dizendo: hoje eu desisto, hoje eu volto para trás, mas Deus está dizendo: eu vou fazer até aquilo que dá errado dar certo, porque o projeto eu continuo honrando e abençoando. Lá será badai, levando que labradar a caixa. Deus está me dando uma visão aqui nessa noite. Quantos me dão mais 10 minutos? Diga glórias a Deus. 10 minutos eu já vou entregar. Eu vejo um hospital, e eu vejo uma criança em cima de uma cama de um hospital, e essa criança toda entubada com aparelhos. Mas quando eu estou vendo esta visão de uma criança em cima de uma cama, dentro de um hospital, toda entubada com aparelhos, Deus está mandando dizer: eu sou um Deus de livramento para a vida de uma criança aqui hoje. E quando eu falo livramento, é algo que ia acontecer, mas não vai acontecer mais. Porque Ele é o Deus que chega primeiro. E quando Ele chega primeiro com a vitória, com a bênção e com o milagre. E Deus está mandando dizer: se alguém crê hoje, tem livramento para o Heitor, assim diz o Senhor. Eu vejo o nome de Heitor, e Deus está mandando dizer: eu sou o Deus de livramento na saúde deles. Cadê essa pessoa? Deus é o Deus de livramento para a vida do Heitor. Uma oportunidade para receber o que Deus tem. Deus apenas me mostrou esse nome de Heitor, e eu vi alguém em cima de uma cama todo entubado, e é um livramento de Deus na saúde. Na saúde. Deus é o Deus que opera. Deus é o Deus que opera. Na hora que essa pessoa levantar a mão, Deus desenrola o restante. Vai pela fé. Deus é o Deus que tem a pessoa certa para entregar essa grande vitória. Não insisto. É uma oportunidade que Deus está dando. E a oportunidade é com um grande livramento. Com um grande livramento.
com um grande livramento, e o livramento é grande para a glória de Deus. Alabaies, Rabadaramando que labracais. Não tenha medo de levantar as suas mãos, porque Deus vai entregar a vitória na pessoa certa. Na hora que você levanta a sua mão, a vitória chega, a bênção chega, o milagre chega, a abundância chega. Você conhece, minha irmã, lá no fundo? Você levantou a mão, ali do fundo. Ele chama Heitor, vem aqui. Coloque as duas mãos nesse altar. Coloque as mãos no altar. Levanta a mão para esta família, igreja. Vocês estão diante de um profeta. Vocês estão diante de um profeta. Um menino, uma criança que é ainda muito pequena, mas vai ser muito usada por Deus. E aonde há uma promessa de peso, há uma investida de Satanás para parar a promessa, sim ou não? Quando Deus me dizia, agora o mano desceu, ó, que estava dando livramento para o Heitor de ficar entubado dentro de um hospital, é Deus dizendo, não é o primeiro livramento que eu dou, mas eu estou dando mais um livramento para eles. Porque da primeira vez Satanás tentou matar em frente à igreja. Da primeira vez Satanás tentou acabar com a vida da família, trazer a tristeza para a família, em frente à igreja. Mas eu fui o Deus lá dentro daquele hospital, eu fui Deus das mãos dos médicos, e eu fui Deus que operei o milagre. Levante a mão para cá, igreja. Eu vejo uma fúria de Satanás muito grande contra essa criança, mas é uma criança que foi chamada para ser profeta. E quem Deus levantou para ser profeta, o próprio Deus guarda. Porque na hora do acidente já davam como morto. Na hora do acidente disseram, não sobrevive, porque o acidente foi feio, a pancada foi feia, mas o Senhor está mandando dizer, o meu profeta eu guardo, eu livro, eu protejo, e hoje eu estou visitando a saúde dele de novo. Oh, alabadais. Sobre a vida de vocês é liberada a bênção, é liberado o milagre, é liberada a vitória, é liberada a paz de Deus, porque eu disse que hoje no altar a unção estava multiplicada, e hoje vocês já estão recebendo essa unção multiplicada. Toma posse, família da vitória, em nome de Jesus. É verdade que eu falei aqui? Falei alguma mentira? Um caminhão na frente da igreja, você contou isso para mim? Mas Deus é o Deus que, quase você perdeu o pé, mas Deus é o Deus que guarda e protege. Esse menino é um grande profeta, cuide dele muito bem, e a igreja aplauda glorificando a Deus. Quantos creem que Deus está aqui? Levante as mãos e dê glórias a Deus. Levante as mãos e dê glórias a Deus. Oh, meu irmão, o horário está rasgando. Oh, aleluia. Fiquem todos de pé. Oh, aleluia. A pastora falou, vai até meia-noite. Eu falei, não. Olha, eu vou entregar algo muito forte de Deus. Aquela mulher de amarelo ali, ó, camiseta bem clara, isso. Levanta a mão direita para mim, filha. Como é que você chama? Cristiane. Posso ser profeta na sua vida? Então vem correndo aqui no altar.
para receber uma vitória que Deus colocou aqui agora para você. Na hora que eu subi no altar, eu vi uma luz muito forte ali. E é Deus dizendo: eu vou responder a oração dela, porque ela está ali, está dizendo: Deus, fala comigo. Deus, eu preciso de uma resposta. Eu preciso de uma resposta. E Deus está mandando dizer para você: hoje eu sou um Deus de resposta para a sua vida. Eu sou um Deus de resposta. Eu sou um Deus de milagre para você. Oh, Alá, Sarabadais. Deus está mandando dizer para você: o plano e o projeto que eu tenho para a sua vida é muito maior. E eu sou o Deus que vou tirar você daquele lugar e vou te levar para um outro lugar, porque eu estou vendo atrás de você a palavra mudança. Há uma mudança de Deus muito grande que vai acontecer na sua vida, e tu saberás que é Deus que fala comigo e fala para ti nessa noite. Ele é o Deus que vai lá em Santa Bárbara do Oeste, na rua Padre Manuel de Nóbrega. E Ele é o Deus que, meu irmão, hoje Deus está me dando apartamento aqui hoje, hein? Aleluia, hein? Está mandando dizer, para que não resta dúvida no coração dela, fala para ela que eu vou lá na rua Padre Manuel de Nóbrega e eu visito o apartamento 54. Já está até agradecendo. Se fosse você, eu levantava a mão para dar glórias a Deus. Sou eu, Deus, que visito, e sou eu, Deus, que trabalho. E tu saberás que eu sou Deus que estou falando contigo nesta noite. Lá, xerebicaio, porque hoje a vitória que está no altar não é só para a sua vida, mas eu também estou vendo o nome de uma mulher pelo nome de Márcia. Eu vejo o nome de uma mulher pelo nome de Márcia. Eu vejo o nome de Vinícius. Eu vejo o nome de Guilherme. Eu vejo Deus, trabalhando em um coração hoje. E se a igreja crê, levanta a mão e começa a dar glórias a Deus agora. Oh, alabá, sarabadacala, que labracaio. Tenho eu um zelo com a família. Sou eu um Deus de resposta para você. E a resposta de Deus é: segue avante, vai em firme, porque hoje eu estou te mostrando um projeto novo. Hoje eu estou te dando um caminho novo. Eu sou o Senhor que vou operar. E quando eu operar, eu lhe darei um grande sinal da minha parte, que eu sou Deus que trabalho, como eu estou dando um grande sinal hoje, porque eu sou o Deus que opero. E quando Deus opera, quando Deus opera, é por completo, é para a glória de Deus. Agradeça a Deus aí, e se a igreja crê, aplauda, glorificando bem forte. Aleluia, aleluia. Quantos creem que Deus está aqui nessa noite? Não, a unção que está aqui é muito forte. A presença que está aqui é muito forte. Ninguém faltou no culto hoje. Sabe por que ninguém faltou no culto hoje? Porque as pessoas que estão aqui, foi Deus que quis que você estivesse aqui. Ninguém faltou no culto. Deus quis que você estivesse aqui, porque você vai sair daqui com uma grande vitória hoje. Oh, Alá, Salabadaracai. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Louvo a Deus por mais essa oportunidade que Ele me concede. E que todos vocês saiam daqui debaixo dessa graça, essa bênção de Deus. E você pode ter certeza, depois desse culto, muitas coisas vão melhorar. E ainda esse ano você vai abrir a sua boca para contar um grande testemunho. Deus abençoe.